Amém? Quero compartilhar uma palavra com você. Esse mês a gente está tratando de construção coletiva. A gente tem falado disso nos pequenos grupos dessa igreja. Tem sido extraordinário. E essa noite eu quero falar de templo. Amém? E você vai entender, irmãos. Você vai entender. Eu quero falar de templo com você. Eu queria compartilhar com você uma palavra. E eu coloquei um título nela, quero compartilhar com você. Mandando os cambistas para fora do templo. Amém? Mandando os cambistas para fora do templo. E eu preciso da sua atenção, eu preciso que a sua mente esteja disponível para Deus derramar sobre você essa noite. Porque nós vamos aqui construir uma revelação de Deus através de um texto que provavelmente você já escutou muitas vezes. E talvez só com o título você já saiba qual é o texto e já construa no seu pensamento uma ideia daquilo que vai ser falado e revelado nesse lugar. Mas eu penso que Deus vai nos surpreender essa noite. Amém? Então eu quero ler um texto com você para que tenhamos uma revelação das realidades espirituais que contém nesse texto, irmãos. Está lá em João, capítulo 2, versículo 12. Abre sua Bíblia comigo aí. Um texto bem conhecido, eu quero compartilhar com você. João, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiros. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Versículo 18. Então os judeus lhe perguntaram: qual sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Até aqui. Essa noite eu quero falar da purificação do templo, irmãos. Mas eu quero falar de uma ótica hermenêutica um tanto quanto diferente daquilo que você pode estar interpretando nesse momento. A palavra diz que Jesus entrou no templo e expulsou todos os cambistas que ali estavam, comercializando, comprando e vendendo. E talvez de forma instintiva, nós venhamos a criar algum tipo de pensamento na nossa mente e pensar em coisas materiais. De forma literal, em uma exegese perfeita, é fácil interpretar o que estava acontecendo ali. Esse texto ele é de fácil interpretação aos olhos naturais. Agora, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais, você sabe o que significa essa palavra? Cambistas, homens de atividades fraudulentas, vendedores de ilusão, homens que buscam vantagens, homens avarentos em busca de recompensa. E quando você interpreta isso aos olhos naturais e literalmente fazendo uma análise daquilo que está escrito no original e no significado dessas palavras, a primeira imagem que pode vir à nossa mente pode ser de uma igreja nos dias atuais que vende objetos ou que vende coisas dentro do templo.
durante o culto ou após o culto, ou de uma igreja que vende livros e canecas. Talvez de uma forma simplista e natural, os nossos olhos pensem nisso, e a imagem que se forma na nossa mente, por conta de uma mente que já está doutrinada, é essa. Quando a gente fala isso, não é isso que vem à nossa mente? Mas o que Jesus está denunciando aqui não é uma arrecadação de dinheiro, irmãos. Porque a preocupação de Jesus, quando ele faz isso no templo, não é com os valores que estavam sendo arrecadados. A denúncia aqui é de corrupção de caráter e de rebeldia. A denúncia aqui é muito mais profunda do que simplesmente vender um objeto e receber um valor em troca. Não é sobre isso que ele está falando. Porque a palavra covil de ladrões, utilizada lá em Mateus, no original é a mesma palavra usada para chefes de rebelião, para rebeldia. Quando ele fala de covil de ladrões, ele não está falando de pessoas que estão roubando dinheiro, ele está falando de pessoas que se rebelam contra o reino de Deus, pessoas que são rebeldes contra o reino de Deus, pessoas que estão indo na contramão daquilo que Cristo nos ensinou, nos entregou para sermos como igreja. A realidade é que o problema não está em arrecadar recursos, e sim ter um espírito rebelde. É sobre isso que ele está falando. O problema não era arrecadar valores, o problema está no propósito, na motivação que nos levam a fazer isso. Mas eu quero trazer para mim e para você essa noite algo mais profundo do que isso, irmãos. Apesar disso ser importante, eu quero que nós tenhamos uma revelação das realidades espirituais profundas que estão dentro desse texto. Vão muito além disso que nós estamos compartilhando agora nessa pequena introdução. Você pode olhar para esse texto de forma material, ou você pode olhar de forma profunda e ter reveladas as verdades espirituais que contém nesse texto. Quando Jesus fala, a minha casa será chamada casa de oração, ele não está falando de um templo físico. É por isso que ele fala, destruam esse templo, em 3 dias eu edificarei. E eles não estão entendendo de forma espiritual, eles estão vendo de forma natural. Então eles olham e falam, olha, 46 anos demorou para construir esse templo, e você chega aqui diante de nós e fala que se a gente destruí-lo, em 3 dias você vai edificá-lo. Por quê? Porque eles estão vendo de forma natural, com seus olhos naturais, eles estão olhando para um templo feito de tijolos. Mas a verdade é que Cristo não está revelando um templo feito por tijolos, ele está revelando um templo que foi feito de carne. Ele não está falando de um templo físico, ele está usando uma realidade visível para revelar uma verdade espiritual invisível. Ele está usando uma realidade, algo que o povo está vendo, para revelar algo invisível que o povo ainda não está vendo. De forma pedagógica, ele usa o templo físico como uma ilustração para revelar aquilo que está por vir. Porque era chegado o dia da Páscoa, era chegado o dia do martírio. Então ele precisava trazer uma revelação ao povo que estava o acompanhando, os seus discípulos e todos aqueles que estavam aprendendo com ele. Essa palavra é muito forte, irmãos, porque ela fala de uma prostituição, de uma deformidade que vai muito além da corrupção visível, vai muito além da corrupção material. Ela está falando de uma realidade espiritual. Eu quero trazer a consciência sobre uma guerra de cambistas que corrompem o templo de Deus. Nós não estamos falando aqui do templo de Deus. Jesus estava revelando uma corrupção que havia no templo de Deus. Influências que contaminam a pureza do Evangelho, distorcem os princípios e comprometem os fundamentos do reino de Deus. Influências que estão no templo, deformando a casa, o lugar onde Deus habita. Que casa é essa, irmãos? Jesus não estava falando do templo que foi construído e reconstruído. Ele não estava falando do templo que Nabucodonosor derrubou, incendiou e que depois foi reconstruído no tempo dos profetas. Ele não estava falando do templo que Salomão edificou. Não, irmãos, ele estava falando do templo no qual Deus iria habitar. E existem influências que estão deformando a casa de Deus. Na antiga aliança, irmãos, para que a gente possa se situar aqui, na antiga aliança, Deus escolheu habitar em templos construídos pelos homens, lembra? Deus dava uma planta e o homem construía.
Deus dava as medidas e o homem construía um lugar que ele fosse habitar. Foi assim com Moisés, ele recebeu a planta do tabernáculo, da Arca da Aliança, com todas as medidas perfeitas. Deus falou: constrói esse lugar, porque eu habitarei nesse lugar. Foi assim com Davi, ele entregou para Davi uma planta e falou: Davi, entrega para Salomão, porque eu vou te dar a planta, mas quem vai construir é o seu filho. E Deus ali estava falando de um templo que seria construído por homens, para que Deus pudesse habitar. Mas esse templo que os homens construíram, esse lugar que os homens construíram para Deus, não era qualquer um que podia entrar, irmãos. Existia uma ordem para acessar esse lugar. Lembra? Está lá em Levíticos. Tinha um átrio, tinha um santo lugar, mas atrás do véu, fala assim comigo, atrás do véu. Atrás do véu tinha o Santo dos Santos, o lugar da arca, o lugar da habitação de Deus, o lugar da manifestação da presença de Deus. Todos esses lugares foram construídos pelos homens que Deus levantou para assim fazê-los. Ali atrás do véu, só quem tinha permissão para entrar era o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano, para remir o pecado do povo. Irmãos, o que representava esse véu construído pelos homens? Esse véu representava a separação do lugar santo para os santos dos santos do tabernáculo. Simbolicamente, esse véu que foi colocado ali simbolizava a separação de toda a humanidade comum do lugar santo. Ou seja, só quem podia entrar naquele lugar era um sacerdote. Esse era o lugar da habitação de Deus na antiga aliança. Mas Cristo vem e nos dá uma boa notícia. Em Mateus 27:50, essa barreira ela é rompida. O véu que separava já não separa mais, irmãos. Mateus 27:50 diz que depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. E eu preciso que você faça uma conexão, irmãos, com os textos da antiga aliança e da nova aliança, com essa construção que Deus usa homens para fazer para a sua habitação, com uma nova construção que agora Deus vai habitar. Esse véu foi rompido, rasgado no corpo do próprio Cristo, irmãos. Quando ele morre na cruz, um véu é rompido, ou seja, um acesso é aberto. Um lugar de acesso agora é aberto. E a partir daí, a habitação do Espírito Santo deixou de ser uma edificação externa. A partir desse momento, aquele Deus que habitava numa edificação externa, o Deus que habitava num lugar feito por mãos humanas, um Deus que habitava em um lugar e só era acessado pelo sumo sacerdote, a partir desse lugar, desse momento, ele passou a habitar dentro de todo aquele que nele crê. O lugar da habitação mudou, ou seja, na antiga aliança, Deus habitava em templos feitos pelos homens. Agora, Ele habita nos templos feitos por Ele. Na antiga aliança, Deus habitava em templos feitos por homens. Os homens colocavam a mão e construíam para Ele habitar. Agora não, Deus falou, chegou o tempo em que agora eu habitarei naquele templo que eu mesmo construí. Os homens e as mulheres que em mim crerem, que se entregarem a mim. Todo aquele que agora entregar o coração e reconhecer a Cristo, se torna a minha casa, se torna meu habitar, se torna um lugar onde eu vou sentar, onde eu vou reinar e onde eu vou governar. Por que é importante entender isso, pastor? Simples, porque nós estamos falando aqui de expulsar os cambistas do templo. É forte isso, pastor. Não tem cambista aqui dentro, irmãos. Aquele que fala que não tem pecado, já comete pecado. Existe sim, irmãos, aqui dentro. E eu vou falar de mim, porque eu não quero apontar meu dedo para você. Mas aqui ainda tem cambistas. Aqui ainda tem mercadores. Aqui ainda tem deformidades que influenciam a nossa caminhada. E nós precisamos colocar para fora todos esses que estão corrompendo aquilo que Deus construiu. Nós precisamos colocar para fora todos aqueles que estão dentro, disputando espaço com Deus, dentro da casa que Deus construiu para habitar. Porque essa casa que agora Ele habita não é mais feita por mãos humanas. Essa casa que agora Ele habita foi o próprio Deus que formou eu e você. Amém?
Para não ficar nas minhas palavras, Atos capítulo 17, versículo 24. Atos 17, 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. E aí eu posso olhar para Cristo e pensar que ele estava ali revoltado e indignado com um comércio que estava ali enganando o povo de Deus. Afinal de contas, o povo vinha lá de longe para fazer os sacrifícios, e se eles trouxessem um animal, provavelmente ele morreria pelo caminho, irmãos. Então era necessário que se comprasse no templo. E se você estudar um pouquinho mais, você vai ver que a palavra diz que aqueles homens que estavam ali, às vezes vendiam animais que eram defeituosos e não eram dignos de ir para o sacrifício. E talvez a gente olhe para isso e pense que Jesus está ali só resolvendo um problema pontual, um problema de uma época local, que Jesus está só resolvendo um problema de caráter momentâneo, mas não é isso que Cristo está fazendo ali. Cristo está olhando para mim e para você e falando: ei, olha para mim, existe um templo, pode destruir esse aqui, pode colocar ele abaixo, porque está chegando a hora, está chegando a Páscoa, está chegando o tempo do meu sacrifício, e quando passar pelo meu sacrifício, meu irmão, você não vai mais me encontrar aqui dentro. Você vai ter que me encontrar aqui dentro. E nesse lugar não pode ter cambista. Nesse lugar não pode ter comércio, não pode ter estelionato da fé. Nesse lugar não pode ter deformidade. Nesse lugar eu preciso habitar, governar, transformar. É necessário uma renovação da nossa mente. É por isso que Paulo fala: é necessário renovar o nosso entendimento. Por quê? Porque esse lugar tem que ser renovado, tem que ser transformado. Afinal de contas, o Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra, e tudo que nela há, decidiu habitar em mim e em você. Ele decidiu que agora ele vai habitar em mim e em você. Agora ele faz parte. Por isso, irmãos, você não convida a Deus, você expressa a Deus. Ah, pastor, isso é soberba. Não, não é soberba, é uma realidade. Se o Espírito Santo habita em você, você vai convidar ele para onde, irmãos? Para onde você convida ele se ele está aí dentro? Por isso, muitas vezes a gente fica se perguntando: pastor, por que às vezes a gente não vê tantas manifestações de Deus? Irmãos, é porque a gente não se dispõe a manifestar. Porque a verdade é que a glória de Deus, ela enche toda a terra. Sim, ela enche toda a terra, mas é necessário agentes da sua manifestação. Quem são esses? Os filhos de Deus. Romanos 8,19. A criação aguarda ardentemente, com grande expectação, a manifestação dos filhos de Deus. E aí as pessoas se reúnem, levantam os seus braços em adoração e falam: Espírito Santo, nós te convidamos nesse lugar. Ele olha e fala: meu Deus, meu Deus. Certa vez eu abri um culto aqui, eu abri o culto, comecei assim: aqui nós não convidamos o Espírito Santo. Eu olhei, tinha um monte de gente com o olho regalado. Eu falei: por quê? Porque aqui ele é dono, ele governa, ele habita, ele é presente. Convidado tem hora para ir embora. O Espírito Santo não tem hora para ir embora da minha vida. Ei, o Espírito Santo não tem hora para ir embora da sua vida. Por isso ele não é um convidado da sua história. O Espírito Santo não é um convidado do seu casamento, não é um convidado da sua casa. O Espírito Santo é uma pessoa que habita no seu coração. Ele não tem hora para sair. Quem governa é ele. É ele que nos governa. Convidado, irmãos, convidado tem hora para ir embora. Convidado não abre a geladeira da sua casa. Convidado não tem intimidade para sentar no seu sofá e colocar o pé na mesa. Tem? Não tem, irmãos. Para pegar o seu chinelo. Tem? Não tem. Por quê? Porque ele é um convidado. Convidado tem que cumprir regras de comportamento dentro do seu lar. Agora, se esse lugar aqui, se esse lugar aí é uma habitação de Deus, ei, ele não tem mais hora para ir embora. Ele não tem que pedir licença para abrir a geladeira. Ele não tem que pedir licença para botar o pé no sofá. Não, por quê? Porque esse lugar é dele. Esse lugar é a habitação dele. Então, se nós queremos ver uma manifestação explosiva do Espírito Santo, a única coisa que nós temos que fazer é nos colocar diante dele e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me usa, Senhor, se manifesta através de mim. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí, irmãos? Aplaude Jesus aí bem forte, irmãos. Você consegue compreender essa realidade espiritual? Você consegue olhar para esse texto de João, capítulo 2 agora, e perceber que Deus não está falando, Cristo não está falando de uma pilha de pedras e de tijolos? Você consegue compreender por que Cristo ficou tão bravo naquele momento? A palavra diz que ele fez chicotes, irmãos,
chutou as mesas, jogou tudo para o alto, botou todo mundo para fora. Você consegue compreender por que ele estava fazendo isso agora? Ele estava fazendo isso porque Cristo, dentro da sua eternidade, não anda na nossa agenda. Cristo é temporal, Ele é desde o princípio até o final de todas as coisas. Então Ele já sabia que a representação do templo era o homem. E Ele estava ensinando o homem: ei, não façam isso dentro do templo. Ele estava falando: olha, existe um templo aí, eu vou entrar, eu vou habitar aí. Se tiver bagunça aí dentro, eu vou colocar para fora. Irmãos, quando Cristo chega no templo, a bagunça vai ter que sair. Quando Cristo chega no templo, o cambista tem que ir embora, o estelionatário tem que ir embora, o mercador tem que ir embora, o falsificador tem que ir embora. Porque quando Cristo chega, Ele não disputa espaço, irmãos, Ele põe para fora. Por isso, se ainda existe coisas dentro de nós, se ainda existe coisas que precisam sair, meus irmãos, essa é a noite perfeita. E não é um homem que vai apontar o dedo para você e falar o que tem que sair aí de dentro, porque só quem vê aí dentro é Cristo. Por isso não adianta apontar para você e querer forçar você a tirar algo daí de dentro do templo. Não adianta eu olhar para você e falar: ei, Alexandre, tira esse cambista que tem aí dentro, porque eu não sei quem está aí. Mas Deus sabe. Porque aos olhos de Deus nada pode ser escondido. Nós podemos enganar uns aos outros. Nós podemos criar um personagem que engana os homens, mas a Deus nada engana. Porque Deus tudo vê, tudo pode, tudo faz. E é esse Deus que olha para mim e para você essa noite e fala: ei, existe algo aí dentro ainda? Será que existe alguma coisa aí dentro ainda que precisa ser removida? Você consegue entender, irmãos, essa realidade espiritual? A palavra diz em Atos 14, 24, como a gente leu aqui, que Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. E aí você pode questionar: então por que Jesus queria purificar um templo que Ele sabia que o Pai não ia habitar? Por tudo isso que nós falamos aqui, porque na verdade Ele só está revelando uma realidade espiritual que o homem ainda não podia ver. Sabe qual que é o problema? É que a gente ainda é muito emocional, muito carnal nas coisas de Deus. A gente olha para algumas coisas, a gente acha que é impossível, a gente desiste, irmãos. A gente é fraco. A gente olha para algumas vidas e a gente fala: cara, esse cara, não vou convidar não, porque esse cara aqui não tem jeito. Irmãos, os nossos olhos são falhos demais. O nosso olhar, o nosso sentimento ainda aflora muito forte no nosso coração. Ele não ocupa um espaço muito grande no nosso coração. Ele precisa sair desse lugar para que o Espírito entre aqui e o nosso olhar seja totalmente transformado, para que a gente possa olhar para todas as coisas impossíveis e falar: ei, Deus pode fazer. Aquela vida Deus pode transformar. Aquele casamento Deus pode ajeitar. Aquele relacionamento entre pai e filho, ei, Deus pode consertar. Aquele cara impossível, que é terrível, ei, Deus pode alcançar ele, transformar, ainda vai usar ele para a glória de Deus. Esse tem que ser o nosso olhar. Nosso olhar não pode ser limitado, irmãos, aos sentimentos, às coisas da carne, às circunstâncias que estão ao nosso redor. Que olhar é esse, cara? Ah, pastor, eu tenho uma empresa aí, e olhando para os números, os noticiários dizem que a economia vai mal. Você depende da economia ou de Cristo, irmãos? De quem que você depende? Ah, pastor, eu tenho que dar um passo de fé, mas eu estou com medo, porque ora, busca uma direção, irmão. Se Deus te der uma direção, vai, fecha os olhos e vai. Já falei aqui, o que falta para a gente avançar? Fechar os olhos. Por quê? Porque os nossos olhos são enganosos, assim como o nosso coração. E os nossos olhos ficam vendo circunstâncias terrenas, e elas nos impedem de avançar. E às vezes nós estamos a um passo de um milagre. E quando nós estamos a um passo de um milagre, nós damos a volta e andamos na direção contrária. Por quê? Porque os nossos olhos não conseguem ver. Essa noite é uma noite que eu declaro em nome de Jesus, que os olhos espirituais de cada um de nós estão sendo abertos, e nós vamos conseguir ver todos os milagres que Deus vai fazer. Nós vamos conseguir ver toda a impossibilidade que está diante de nós, e toda essa impossibilidade vai se tornar milagre de Deus, porque toda impossibilidade às mãos dos homens é matéria-prima para o milagre de Deus. Pastor, por que Deus coloca coisas impossíveis ao meu redor? Para Ele manifestar a sua glória. Só para Ele manifestar a sua glória. Ah, Senhor, aquele homem está cego. Quem pecou? Será que foi seu pai? Quem pecou, Senhor? Ninguém pecou. É para que a glória de Deus seja manifesta e exaltada nesse lugar. Então, se tiver coisas impossíveis diante de você, irmãos, entrega para Deus e começa a mudar o seu olhar. Seja ousado com Deus, irmãos.
Amém? Seja ousado com Deus. Jesus não estava preocupado com a corrupção daquele espaço físico, irmãos. Não estava. Se fosse assim, muitas casas que se denominam igrejas hoje já teriam vindo ao solo. Afinal de contas, muitos lugares continuam com cambistas, com os estelionatários da fé, com mercenários, é ou não é? Muitos lugares ainda fazem isso e não é um julgamento, uma dor de cotovelo, não é isso, irmãos, é uma realidade. Pessoas que corrompem e vendem aquilo que Deus entregou. E elas estão de pé, por quê? Por que elas estão de pé? Porque quando Deus olha para mim e para você, irmãos, quando Ele olha para a igreja, que não é uma pessoa, mas é um corpo, quando Ele olha para a gente, Ele não vê uma placa, não vê um prédio, Ele vê um corpo sendo desenvolvido, sendo edificado. É para esse lugar que Ele está olhando. Inclusive vai usar eu e você para que esses lugares tenham seus olhos abertos, para que esses lugares tenham seus olhos abertos e possam se tornar também casa de oração. Casa de oração. Ele não estava retirando homens corruptos de uma estrutura física. Pega isso no seu espírito. Pastor, Jesus foi lá e colocou para fora homens corruptos que estavam numa estrutura física. Isso resolveu o problema? Não, ele foi crucificado, irmãos. Pastor, Jesus foi lá e colocou aqueles homens para fora. Resolveu o problema? Não, ele foi crucificado. Por isso, ele não estava retirando homens corruptos de uma estrutura física. Ele estava e ainda está expulsando os homens corruptos que tem dentro do nosso coração. Essa é a revelação que Cristo traz para nós através dessa palavra. Não são homens corruptos sendo tirados de uma estrutura física, de 4 paredes, de um templo construído por mãos humanas, porque Ele não habita nesse lugar, Ele habita em mim e você. Então os homens corruptos têm que sair daqui. De que adianta tirar homens corruptos daqui, se existem homens corruptos aqui? O que muda? Nada muda. Mas a hora que os homens corruptos forem expulsos do nosso coração, realidades serão transformadas ao nosso redor. Seja fiel, irmãos. Seja fiel a Deus, a sua palavra, aos princípios de Deus. Não se corrompa, não se venda. Não prostitua a sua fé, não venda a sua fé. Não faça isso. Permaneça fiel, que ainda que seja difícil, ainda que tenha as aflições, as realidades ao seu redor serão transformadas. Por quê? Porque uma realidade espiritual vai começar a brotar através de você. E se uma realidade espiritual começa a brotar através de você, é impossível que o seu entorno não seja transformado. Impossível. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso que ele diz em Romanos, irmãos, que Deus nos entregou os desejos pecaminosos do nosso próprio coração. Está lá em Romanos 1, 24. Ou seja, entregues aos mercadores e rebeldes que estão dentro do templo. Paulo vai dizer que muito do que o homem faz não é o diabo. É fácil, irmãos, colocar a culpa no diabo. Sabe por quê? Porque é mais fácil colocar a culpa no diabo do que assumir um defeito no nosso caráter. É mais fácil transferir a responsabilidade para o diabo do que assumir que nós temos falhas também. Mas deixa eu te contar uma coisa: enquanto você não assume suas falhas, Deus não transforma o seu caráter. Isaías ficou lá: ai de ti, Israel, ai de ti, Israel, 6 capítulos condenando Israel. Ai de ti, Israel. No 6º capítulo ele tem um encontro com Deus. E o que ele faz diante de Deus? Ele percebe que tem um defeito que está nele, que ainda que o povo tivesse sim os seus erros, os seus defeitos, mas havia um defeito grande nele. Aonde estava esse defeito? Nos seus lábios. Ele chega para Deus e fala: ei, eu sou um homem de impuros lábios, e vivo no meio de homens de lábios impuros. O que acontece nesse momento? A palavra diz que um anjo vem com uma tenaz, com uma brasa, e toca e cauteriza os lábios de Isaías. Porque tudo aquilo que você apresentar para Deus, Ele transforma. Tudo aquilo que tem impedido você de cumprir o seu chamado em Deus, Ele transforma. Ele falou: ei, Isaías, você vai ser um profeta messiânico. Não adianta só condenar, tem que trazer esperança. E ele ficava: ai de ti, Israel. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele passa a falar: ai de mim,
Ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Irmãos, toda vez que você estiver diante de Deus, Ele vai arrancar a lupa da sua mão e vai colocar um espelho diante de você. Toda vez que você estiver diante de Deus, na presença de Deus, quando você se trancar lá no seu quarto, estiver diante da presença de Deus, você não vai conseguir ver o defeito do outro, porque Deus arranca a lupa da nossa mão e coloca um espelho diante de nós, para que a gente possa olhar para dentro e reconhecer as nossas mazelas, reconhecer que dentro de nós ainda existem mercenários, ainda existem mercadores, ainda existe corrupção no nosso coração, precisa sair para que Deus possa entrar. Poxa, pastor, mas a igreja não é um lugar de gente perfeita. Irmão, se você encontrar uma igreja com gente perfeita, não entra, você vai estragar ela, você vai detonar ela. Deixa os perfeitos lá, irmão. Para mim só lá na glória, irmão. Mas se você achar que é perfeito, não entra, porque nós vamos entrar nesse lugar. Não existe perfeição em nós, irmãos. Mas isso não nos dá o direito de não buscá-la, de não permitir que Deus nos desenvolva, que o Espírito Santo mexa conosco e que Ele possa estar transformando as nossas mazelas. Amém? 1 Coríntios, versículo 6, capítulo 19. 1 Coríntios 6, 19. Paulo vai dizer assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Irmãos, eu estou repetindo isso de forma maciça para que você entenda. Pastor, em mim, em você, irmãos. O Espírito Santo habita em mim e em você. O nosso corpo é santuário do Espírito. Ele decidiu de forma generosa, de forma amorosa, cheio de compaixão, habitar nesse corpo corruptível, cheio de falhas e defeitos. Ele decidiu entrar aí e habitar aí, porque Ele tem um anseio de nos transformar, nos alcançar. E Ele continua dizendo que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Ele está perguntando se eles sabem. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Isso fala de quê, irmãos? Sabe qual que é o problema? Eu vou repetir. É a mesma coisa que acontece quando você lê João capítulo 2. A primeira coisa que você vê é muito natural, irmãos. A primeira coisa que eu vejo é muito natural. Eu tenho que guardar meu corpo. E você começa a pensar em coisas simples e terrenas. E às vezes alguém fala: pastor, não consigo. Eu tenho algo em mim, pastor, uma dificuldade. E eu estou sempre caindo num lugar de pecado, de corrupção moral. Não adianta você tentar consertar o lado de fora, não, irmãos. Esse problema não vai ser consertado do lado de fora. Esse problema vai ser consertado lá de dentro. Aliás, esse problema não, esse pecado, ele não vai ser extirpado por algo aparente do lado de fora, e sim por algo do lado de dentro. Por isso, você quer um conselho? Abre a porta do seu quarto, entra naquele lugar, irmãos. Entra lá em secreto, de verdade, irmãos, com sinceridade do seu coração. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não mandou você entrar lá com perfeição, Ele mandou você entrar lá com sinceridade. Entra nesse lugar, fecha a porta, fala com seu pai em secreto, e o seu pai que está te vendo em secreto vai te responder, e Ele vai te mostrar. Pastor, eu não sou digno de entrar nesse lugar porque o Senhor não conhece as minhas mazelas. Como é que eu vou entrar num lugar secreto com Deus? Lembra, eu já falei aqui, nós lemos aqui, irmãos, por favor, guarda isso no seu coração. Não tem um pensamento da antiga aliança em que só o sumo sacerdote entrava nesse lugar. Agora o véu foi rompido. Não costure o véu que Jesus rompeu. Existe um acesso que foi aberto, é nesse lugar que você tem que entrar. Esse é o lugar da intimidade com Deus que você tem que ir. É lá no Santo dos Santos, é lá no átrio dos Santos dos Santos. É nesse lugar que agora, através de um sacrifício vivo, de um véu que foi rompido de cima a baixo, Deus te deu acesso para entrar. Entra no seu quarto em secreto, fecha a sua porta, num lugar só você e Deus, e conta tudo para Ele, irmãos. Conta tudo. Sem reservas. Sem reservas. Fala: Senhor, eu sou afligido por esses pensamentos, por essas vontades. Senhor, tira os corruptores do meu coração.
Arranca eles daqui, Senhor. Faz como você fez. Faz como você fez de forma natural. Faz em mim de forma espiritual. Me liberta. Me liberta disso, Deus. O que Jesus está falando para essa noite é que essa noite é uma noite de nos libertar de algumas coisas. Ei, irmãos, se existe algum pecado de estimação que está guardado aí, que você botou no cantinho, mas não quis jogar fora, lança fora, irmãos. Essa é a noite de lançar fora. Essa é a noite de jogar fora, irmãos. De extirpar isso de você. Arrancar isso do seu interior, irmãos. Deus está chamando a nossa atenção. É como se Ele olhasse para mim, para você e perguntasse: o que vocês estão fazendo com a minha casa? E entenda isso, irmãos. Ele não está preocupado com o que nós estamos fazendo com a casa do lado de fora, com a estrutura que está aparente, e sim com o que estamos fazendo do lado de dentro. A corrupção que vemos hoje nos púlpitos das igrejas, a prostituição que hoje acontece em alguns altares, não é fruto de uma demanda externa. As pessoas pensam que a igreja tem se movido, algumas igrejas têm se movido de forma equivocada por causa da demanda. Sabe qual que é a verdade? Eu tenho pensado sobre isso, irmãos. Irmãos, a igreja ela não se adapta à cultura, ela impõe a cultura do céu. A igreja ela não se adapta à cultura da terra, ela impõe a cultura do céu. Por isso a igreja não se move sob demanda. Ah, pastor, é que tem uma necessidade hoje do lugar, do ambiente, pastor. Pastor, que tem uma necessidade do evento, tem uma necessidade do famoso. Não, irmão, sabe qual que é a verdade? É que esses homens não estão se movendo por demanda externa, eles estão se movendo por corrupção interna. Essa é a verdade. É uma corrupção interna. E a desculpa é que o povo precisa. O povo não precisa, irmãos. O que o povo precisa é de Cristo. O que o povo precisa é de Cristo. O povo precisa conhecer a Cristo, se converter de todo o seu coração, voltar o seu olhar para a eternidade. É disso que o povo precisa. O povo não precisa de entretenimento, o povo precisa de transformação. É disso que o povo de Deus precisa, ser transformado da sua natureza. Ah, mas eu tenho que fazer isso como igreja, senão as cadeiras não ficam lotadas. Ah, irmão, sai daqui, Satanás. Eu preciso fazer o que está escrito aqui, meu irmão. É só o que está escrito aqui que você tem que fazer. É o que está nessa palavra. Foi por isso que ele chegou lá e chutou as cadeiras do templo. Foi por isso que ele chegou lá dando chicotada em todo mundo. O Cristo, irmãos. O Cristo. Chegou lá acabando com a bagunça. Por quê? Porque ele falou: ei, vocês estão corrompendo a casa do meu pai, meu irmão. O que é isso? Que conversa é essa? Aquilo que recebeste de graça dai. Então não use como desculpa por uma corrupção interna que você está fazendo isso por causa de pessoas. Não coloca na conta dos outros não, irmãos. A conta é nossa. A grande corrupção que há hoje não é por conta de uma demanda externa, é por conta de uma corrupção que está dentro dos homens. A grande verdade é que essa corrupção é fruto de um templo que foi corrompido no seu interior e não do seu lado de fora. A grande realidade que nós vivemos e vemos hoje, e muitas pessoas normalizam, a grande realidade é que existe uma corrupção que é revelada por aquilo que está no coração dos homens. Porque se Deus está do lado de dentro, irmãos, o lado de fora jamais será corrompido. Se existe corrupção do lado de fora, é porque Deus não está habitando dentro. Amém? Ah, pastor, isso é muito forte. Irmãos, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Se as minhas mãos estão corrompidas, o meu coração também está corrompido. Se os meus lábios estão impuros, o meu coração está corrompido. Se as minhas atitudes estão corrompidas, o meu coração está corrompido. Quem governa o meu coração? Quem senta no trono do meu coração? Quem senta nesse lugar? Quem dá as ordens? Talvez algumas pessoas estejam vivendo isso porque o Espírito Santo continua sendo um visitante que é chamado só na hora de fazer o show e depois é dispensado. Isso é prostituição, irmãos. Isso não é evangelho. Amém?
É por isso que Jesus quer expulsar os cambistas do templo. É por isso que Jesus, essa noite, a palavra de Cristo para mim e para você é: expulsa os cambistas do templo. E aí eu não sei que tipo de cambista que tem aí, irmãos, mas eu sei qual que está aqui. E essa noite eu sou o primeiro a me colocar diante de Deus e falar: Senhor, expulsa os cambistas que tem aqui dentro. Lança fora, Deus, tudo aquilo que ainda me corrompe. Lança fora todos os sentimentos, todas as vontades, toda a vaidade, todo o ego que ainda tenta me mover, Senhor. Lança fora, para que eu não atrapalhe a sua obra externa. Faz a sua obra interna completa. Ei, toca em mim por dentro agora de forma completa e faz uma obra interna completa, para que a obra externa que está sendo revelada através de mim não seja corrompida e eu não envergonhe o seu evangelho. Essa noite Ele vai colocar para fora todos os arruaceiros e mercadores que existem no nosso coração. E eu vou orar por isso essa noite, irmãos. Eu já estou terminando, não vou me alongar essa noite. O louvor pode subir. Eu quero que uma coisa fique imprimida no seu coração, na sua mente, cauterizada na sua mente. Jesus, em João capítulo 2, não foi tratar de um templo físico. Jesus, em João capítulo 2, não estava tratando de um templo físico. Ele estava usando aquilo que era visível para revelar uma verdade invisível. Ele está falando: olha, eu vou usar o que é visível, aquilo que vocês estão vendo, para que vocês entendam e tenham uma revelação espiritual. Por isso, fechem os seus olhos essa noite e vejam o que Cristo diz à sua igreja. Ei, coloca os mercadores para fora, coloca os cambistas para fora, que esse lugar é casa de oração. Esse lugar é casa de oração. Esse lugar é morada de Deus. Esse lugar é habitação do Espírito Santo de Deus. E um Deus que é santo não convive com o pecado. Por isso essa noite, irmãos, pode parecer uma mensagem estranha em meio àquilo que as pessoas veem na internet, uma mensagem coach, água com açúcar, conversa fiada, não traz transformação para ninguém, fica enchendo o ego das pessoas. Cristo não quer encher você com o seu ego, Ele quer encher você com o seu espírito, para que haja uma transformação real no seu interior e você possa expressar as virtudes e o caráter de Cristo. O que falta nesses dias são homens e mulheres posicionados, expressando as virtudes e o caráter de Cristo. Onde Ele te colocou? Onde Ele levou você? Em que lugares Ele está te levando? Para que lugares Ele está te conduzindo nesses dias? Em todos esses lugares você tem que demonstrar, expressar as virtudes e o caráter de Deus, irmãos. Amor, compaixão, benignidade, justiça, verdade, amor, graça, virtudes de Cristo, atributos que são compartilhados com o homem. Deus compartilha de alguns atributos com o homem, para que o homem compartilhe com os outros homens. Mas isso só é possível se esse templo que está aí for cheio do seu Espírito. Deus não disputa espaço com ninguém, irmãos. Deus não vai ficar brigando com o seu ego, com a sua soberba. Deus não vai ficar brigando com isso. Presta atenção numa coisa, por favor, essa noite. Por favor, acenda uma lâmpada na sua mente. Que o Espírito Santo acenda uma lâmpada na sua mente e revele lá no fundo, no interior do seu coração, os sentimentos que ainda estão corrompendo a casa que Deus escolheu habitar.